Hello everyone and welcome. Eu me chamo Átila, sou acadêmico da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a UEMA-Sul. Estou cursando Letras em Inglês, e este é mais um dos vídeos para o projeto Enlighten English, um projeto que é regido pela professora doutora Diana Barreto, em que o objetivo é da realização de questões de vestibulares, tá? Então, dada essa introdução, roda a vinheta. Bom, aqui nós vamos realizar 3 questões, tá? Um texto, e para este texto nós temos 3 questões, tá? Isso é padrão da SpaceX. Eles te dão um texto e você tem que responder aí de 2 a 3 questões baseadas na interpretação que você teve, na interpretação do texto, tá? E aí você pode estar me perguntando, Átila, o que é SpaceX? Bem resumidamente, para não fugir aqui do tema, que é resolver questões, a SpaceX é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A SpaceX é o equivalente a como se fosse um ano de ensino superior. Você é aprovado lá, você é transferido para a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, onde você vai estar estudando durante 4 anos. E aí você tem 5 anos de formação, o que vai te dar aí, ao final dos 5 anos, o título, bacharel em ciências militares, tá? É um ensino superior, um concurso de admissão que vai te dar um ensino superior completo, tá bom? Então, dito isso, nós vamos aqui, ler o texto e resolver as 3 questões. Eu tenho aqui em mãos, a prova, mas eu vou disponibilizar aqui na tela para vocês o texto e as questões para que vocês possam ir me acompanhando, no resolver dessa questão, dessas questões. Antes de resolver as questões, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem fazer sem a minha assistência, tá? Então, vamos lá. O título do texto diz assim: Are any foods safe to eat anymore? The fears and the facts. E isso quer dizer o quê? Há comidas seguras para se comer? Os medos e os fatos. E aí o texto vai discorrer sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeiro parágrafo. Food was once seen as a source of sustenance and pleasure. Today, the dinner table can instead begin to feel like a minefield. Is bacon really a risk factor of cancer? Will coffee or eggs give you a heart attack? Does wheat contribute to Alzheimer's disease? Will dairy products clog up your arteries? Worse still, the advice changes continually. As TV cook Nigella Lawson recently put it, you can guarantee that what people think will be good for you this year, they won't next year. Tá? Este é o primeiro parágrafo. Nós vamos para o segundo parágrafo. This may be somewhat inevitable. Evidence-based health advice should be constantly updated as new studies explore the nuances of what we eat and the effects the meals have on our bodies. But when the media and ill-informed health gurus exaggerate the results of a study without providing the context, it can lead to unnecessary fears that may, ironically, push you towards less healthy choices. Terceiro parágrafo. The good news is that next year you may be pleased to learn that many of your favorite foods are not the ticking time bomb you have been led to believe.
Dado esse texto, tá? Nós vamos para as 3 questões. Vamos resolver a questão 48. Choose the statement in which the word minefield has been used in a figurative way, just like in paragraph 1. Ou seja, aqui está dizendo que é para nós escolhermos uma afirmação em que a palavra minefield, né, campo minado, foi usada com um sentido figurativo, assim como foi usada no primeiro parágrafo, tá? Bom, lá no primeiro parágrafo, para quem tiver curiosidade, está dizendo assim: Today, the dinner table can instead begin to feel like a minefield. Ou seja, nos dias de hoje, né, a mesa de jantar pode começar a ser sentida como se fosse um campo minado, tá? Vamos à alternativa A, tá? I've heard stories about a ghost town that has a secret minefield, né? Eu ouvi histórias sobre uma cidade fantasma que tinha um campo minado secreto. Aqui é um campo minado que existe de fato, tá? Então aqui não é um sentido figurativo. Letra B. Princess Diana walked through an active minefield in Angola. Ou seja, Princesa Diana caminhou através de um campo minado ativo na Angola. Esse campo minado é o mesmo campo minado da letra A, né? No sentido denotativo. Alternativa C. The rhetoric of the legal system is a minefield for the ordinary person. Né? A retórica do sistema legal é um campo minado para a pessoa comum, a pessoa ordinária. Tá? Aqui, esse minefield, esse campo minado, tem uma ideia de obstáculo. Tá? Então aqui, essa seria a alternativa. Tá? Aqui, esse minefield tem uma ideia de obstáculo, não um campo minado de fato. Tá? Então, nós vamos segurar aqui a letra C. Vamos para a letra D. A minefield located in the rear of the battle area must be marked. Um campo minado localizado na parte traseira da área de batalha precisa ser marcada, tá? Por fins de tomar cuidado aí para não pisar, né, nessas minas. E esse campo minado é o mesmo campo minado da A e da B, né? É um campo minado que existe de fato. Então, não é conotativo, é denotativo. Alternativa E. Placing a minefield without marking it for later removal is a war crime. Ou seja, colocando, né, ou posicionando aí um campo minado, né, sem estar marcando ele para uma possível remoção, né, depois, é um crime de guerra. Se você não marcar, né, para remover estas minas depois, é um crime de guerra. Mais uma vez, é um campo minado denotativo, tá? Não é conotativo. Então, a palavra minefield foi usada num sentido figurativo na alternativa C, tá? Essa seria o gabarito. Agora vamos para a questão 49. In the sentence, ill-informed health gurus, paragraph 2, the prefix ill means. Aqui vai envolver um pouco de vocabulário, tá? Aqui você teria que saber o que ill significa. Ill significa doença, tá? Então, neste contexto, nós podemos traduzir como doença informada, não seria a forma certa de traduzir. Mas levando para um contexto de que doença é algo ruim, você pode dizer que algo foi informado, né, de uma forma ruim, ou seja, mal informado. Então, os ill-informed health gurus são os gurus da saúde mal informados, tá? Essa seria
a ideia. Então, pulando para as alternativas, nós temos a alternativa A, que diz finally. Alternativa B, badly. Alternativa C, sadly. Alternativa D, highly. Alternativa E, gladly. Alternativa A, finally, é o mesmo que excelentemente, tá? E nós já vimos que doença, ali no caso, né, ill-informed, mal informado, né, mal informados, não tem um sentido muito positivo. Então, finally, a gente já descartaria. B, badly, né? Bad, mal. Então, badly seria pessimamente, né? Pessimamente informado. O que é o que bate por enquanto. Então, a gente segura B aí. C, sadly, tristemente. Aí dá uma ideia assim de algo ruim, mas a gente segura aí. D, highly, né? Altamente informado. Não, né? Letra E, gladly, felizmente, né, informado. Também não. Então a gente ficaria entre B e C, mas a que mais, né, se encaixa aí nesse contexto de que algo foi mal informado é a letra B, tá? Badly, né? Foi pessimamente informado, né? Então aí seria os gurus da saúde mal informados, alternativa B, badly. Questão 50, tá? In the text, the word ironically, paragraph 2, introduces, né? No texto, a palavra ironicamente, né, que está no parágrafo 2, introduz. E aí o que é que ela introduz? Nós temos a alternativa A, que diz a situation that is irreversible, né? Uma situação que é irreversível. B, a situation that ends the problem, uma situação que termina o problema, né? Que acaba com o problema. C, a situation that is not true, né? Uma situação que não é verdade. D, a situation that carries a contradiction, uma situação que carrega uma contradição. E a alternativa E, a situation that carries the solution, uma situação que carrega uma solução. Ironically seria ironicamente, tá? E nós puxamos lá, se nós puxarmos no segundo parágrafo, antes de puxar para o segundo parágrafo, você pode analisar que algo irônico é algo que carrega uma contradição, tá? Essa seria o gabarito, seria a alternativa D. Mas, se a gente quiser conferir, tá, no texto, nós vamos ver aqui, no segundo parágrafo, na parte onde diz: But when the media and ill-informed health gurus exaggerate the results of a study without providing the context, it can lead to unnecessary fears that may, ironically, push you towards less healthy choices. Ou seja, a mídia, né, e os gurus da saúde mal informados, né, quando eles exageram nos resultados de um estudo sem fornecer o contexto, isso pode levar a medos desnecessários que podem, ironicamente, levar você, né, para escolhas menos saudáveis. Onde a mídia e os gurus da saúde deveriam estar te ajudando, né, a ter escolhas mais saudáveis, eles acabam por implantar esse medo exagerado nas pessoas do que elas podem consumir ou não podem, e aí podem acabar levando a pessoa a escolher, né, comidas menos saudáveis, o que é algo irônico, é uma contradição. E aí nós temos a alternativa D, que é algo que diz que carrega uma contradição, e é o gabarito, tá? A primeira é algo que é irreversível, a segunda é que acaba com o problema, a terceira é que não é verdade, a quarta é que carrega uma contradição, e a quinta é que carrega uma solução, tá?
e a alternativa é a D. Então, aí nós temos 48C, 49B e 50D. E essas foram as 3 questões que nós trabalhamos aqui, né, da SpaceX de 2020. Vocês podem ver que não é algo muito um bicho de 7 cabeças, né? Se você tiver aí um nível de interpretação médio, né, um vocabulário médio, você consegue resolver as questões tranquilamente. Se você acertou as 3 questões, muito bem. Se você não acertou, tudo bem também, né? É errando que a gente vai aprendendo, né? A gente erra agora para quando for fazer a prova acertar. Esse é um intuito. Então é isso. Dito isso, nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo e see ya! Esse atirador.